Sejam muito bem-vindos ao canal Quem Tem Limites é Cálculo. Meu nome é Matheus. Hoje o assunto não é sobre limites, mas é um assunto muito importante de integrais, que é a regra da substituição, né? O que é a regra da substituição e para que ela serve? A regra da substituição é uma forma de calcular questões de integrais substituindo por uma variável pontos de interesse da função. Que variável é essa e para que serve essa substituição, né? A variável é u e ela serve justamente para simplificar o cálculo, simplificar a sua vida e deixar o cálculo mais organizado e mais simples de calcular. Antes de explicar a técnica para aplicar a regra da substituição, eu queria relacionar ela à regra da cadeia lá de derivadas. Lá em derivadas a gente aprende que derivar uma função usando a regra da cadeia, a gente precisa derivar o que está fora, conserva o que está dentro e multiplica pela derivada do que está dentro. Então isso a gente aprende lá em derivadas, na regra da cadeia. Na regra da substituição em integrais, como é integral, é o inverso da derivada. Então aqui a gente tem uma função e quer derivar ela. Aqui a gente tem uma função derivada e quer achar a original. Esse dx aqui, ele está atribuído à integral. Então ele é obrigatório. Toda vez que falar integral, uso o dx no final. Tá? E percebam uma semelhança aqui, ó, entre as duas. Por isso que tem essa relação. Mas então, qual que é o macete para aplicar a regra da substituição? O macete é observar na sua função qual é o ponto de interesse dela. Qual é o ponto que vai ser útil para você, que vai lhe ajudar, que vai simplificar a sua vida. Se eu pegar esse g' de x aqui e substituir ele por u, a derivada de g' de x vai ser g duas linhas de x. Então, ele aparece aqui na função? A derivada de g' de x? Não, ele não aparece. Então, não vai ser útil, só vai complicar a minha vida. Vou criar um termo novo, que é g duas linhas de x. Ele não tem necessidade. Mas percebam se eu pegar esse g de x aqui, substituir ele por u. A derivada desse g de x vai ser g' de x. Olha só onde é que ele está aqui. Está aqui, ó. E para ajudar ainda mais, se eu passar esse dx para cá, ó, du é igual a g' de x dx, que é exatamente o que está aqui. Então percebam agora a diferença dessa função aqui para essa. Olha só como diminuiu. Imagine que aqui você tem uma exponencial, uma raiz, polinômio, uma função polinomial. Imagine que você tem isso aqui e como fica mais simples resolver dessa forma do que do jeito convencional, né? Geralmente você não vai conseguir resolver. Então qual é mais ou menos o macete? É observar o ponto que, derivando, eu consigo achar ele na função, que é exatamente o que a gente fez aqui, ó. A derivada do u a gente achou aqui. Então é esse o intuito da regra da substituição. Lembrando que no final de tudo, quando você substituir, quando você calcular, no resultado final, você precisa, é obrigatório, voltar a atribuir a x. Tá? Da mesma forma que a gente substituiu por u aqui, no final de tudo, você vai pegar esse u e substituir de novo por gx, que aí tem que deixar em função de x. Isso é muito importante. E o du não precisa botar como dx, só coloca o mais c, que é a constante. E aí os exemplos vão ficar mais simples quando for colocado em prática, né? A partir desses exemplos agora. Então, como podemos observar nesse exemplo, se nós derivarmos o 2x ao cubo dentro do parênteses, vamos encontrar o x ao quadrado. Com isso, automaticamente, eu sei que eu posso usar o método da substituição. Então, eu vou chamar de u esse 2x ao cubo menos 1, e depois do u ser escolhido, você vai sempre encontrar a derivada dele em relação a x. E normalmente, após isso, você vai isolar a derivada do u, que no caso seria o du. Após fazer isso, nós vamos substituir o du e o u, que achamos na integral, e ficamos com a integral u a 99 vezes du. E após isso, nós só precisamos saber a integral de u elevado a 99 para chegar ao resultado. Porém, a nossa resposta não pode estar em u, e sim tem que estar em x. Então, nós retornamos o valor de u, que seria 2x ao cubo, e ficamos com esse valor.
a gente tem que integral de seno de x ao quadrado vezes x vezes dx. O nosso u aqui vai ter que ser o x ao quadrado, senão não vai funcionar. Então, u é igual a x ao quadrado. E du sobre dx vai ser a derivada de x ao quadrado, que é 2x. Passo o dx para o outro lado multiplicando, e a gente fica com du igual a 2x vezes dx. Só que na nossa integral aqui, a gente tem x vezes dx, e não 2x vezes dx. Então, a gente vai passar o 2 para o outro lado dividindo. E agora a gente tem que du sobre 2 é igual a x vezes dx. A partir disso, é só fazer a substituição. E ficamos com integral de seno de u vezes du dividido por 2. Outro jeito de escrever essa expressão é integral de seno de u vezes 1/2 vezes du. Nós vamos passar esse 1/2 para fora da integral, ficando com 1/2 integral de seno de u vezes du. Voltando a lembrar da tabela de integrais simples, a gente sabe que a integral de um seno é menos cosseno de u mais a constante. Essa expressão então vai ficar 1/2 vezes menos o cosseno de u mais a constante. Agora a gente só precisa substituir o u de volta para o x. Ficamos então com 1/2 vezes menos cosseno de x ao quadrado mais a constante. Caso você queira deixar mais bonitinho, fica menos cosseno de x ao quadrado mais a constante dividido por 2. E aí a gente chegou ao resultado. Então, pessoal, vocês perceberam a semelhança entre os dois exemplos e a explicação da teoria? Normalmente eles pegaram partes de interesse que estavam entre parênteses e conseguiram achar a derivada deles na própria função. E aí conseguiam fazer a substituição e resolver no final. É para isso que serve a regra da substituição, né? Se vocês gostaram do vídeo, por favor, avaliem e deixem a opinião de vocês. Um abraço.